Olá, pessoal. Tudo bem? Na aula de hoje, nós veremos o funcionamento dos modelos de criptografia assimétrico, também conhecido como criptografia de chave pública. Os seguintes tópicos serão abordados. Primeiramente, uma motivação sobre o desenvolvimento dessa teoria de criptografia assimétrica, quais são os princípios que regem os modelos de criptografia assimétrica e quais são os requisitos para criar um algoritmo dentro desse modelo de chave pública. A seguir, veremos algumas aplicações de criptografia de chave pública e, finalmente, alguns exemplos de ataques que esses sistemas de criptografia de chave pública poderiam sofrer. Começaremos com a motivação. Bom, o desenvolvimento da criptografia de chave pública é a maior, talvez a única verdadeira revolução na história inteira da criptografia. Por quê? Antes da criptografia de chave pública, praticamente todos os outros sistemas criptográficos eles eram baseados em ferramentas simples, certo? De substituição e permutação. Além disso, todos os outros sistemas criptográficos, que a gente vem estudando ao longo das últimas aulas, envolviam sistemas em que um agente, para enviar uma certa mensagem, certo? Então, ele vai passar a mensagem mínima aqui pelo cifrador. Ele usava uma chavezinha aqui, K, para cifrar a mensagem, saindo desse cifrador o texto C. E o destino, ele inseria o C no decifrador agora, ele precisava da mesma chave K para poder recuperar a mensagem mínima que foi enviada, certo? Ou seja, era sempre utilizando ferramentas aí de substituição e permutação, e a mesma chave usada para cifrar precisava ser a chave que seria utilizada para decifrar. Bom, a criptografia de chave pública ela oferece uma mudança radical de tudo o que foi feito antes do desenvolvimento dela. Primeiro, os algoritmos de chave pública são baseados em funções matemáticas diferentes da substituição e permutação. A emenda do curso envolve discutir o RSA. Então, nós veremos que o RSA aí é um algoritmo de criptografia de chave pública que trabalha com funções matemáticas aí oriundas da teoria dos números, que é uma área muito rica da matemática pura, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, algoritmos de chave pública, ou algoritmos assimétricos, eles não utilizam mais a substituição e permutação. O foco vai ser outros tipos de funções matemáticas. Além disso, a criptografia de chave pública, ela, assim como um outro apelido que ela pode ser chamada, de assimétrica, esse assimétrico quer dizer o quê? Que ele envolve o uso de duas chaves separadas, ao contrário da criptografia simétrica, que utiliza apenas uma chave. Então a gente já discutiu isso lá no início do curso, principalmente na hora de caracterizar um sistema criptográfico. Então nós veremos que em modelos de criptografia de chave pública, o sujeito vai ter, cada pessoa aí no processo, cada entidade A, por exemplo, vai ter duas chavezinhas, certo? Ele vai ter uma chavezinha aqui, por enquanto eu vou chamar de K1, e uma que eu vou chamar de K2. Então, a K1, por exemplo, ela vai ser utilizada
para cifrar e a K2 vai ser utilizada para decifrar. Né? Ao longo da aula nós veremos como funciona esse esquema aqui. Bom, essa ideia de criação de um modelo assimétrico, né, onde existe uma chave pública, enfim, evoluiu de uma tentativa de atacar um dos problemas mais difíceis associados à criptografia simétrica. Tá? E esse problema é justamente aí a questão de troca de chaves. Né? Por que, que a troca de chaves é algo bem complicado em criptografia simétrica? Então vamos supor o seguinte, aquele mesmo cenário ali. Então eu tenho a Alice enviando, né, mensagens para o Bob. Então a Alice vai enviar uma mensagem para o Bob usando um cifrador aí simétrico. Né? Então ela gera uma chavezinha K, certo? Escreve o texto M e vai ter aí o texto C para enviar para o Bob. Né? O Bob precisa da chave K para poder ler a mensagem M que a Alice escreveu, certo? Um problema aqui é o seguinte: como a chave K poderia ser compartilhada entre Alice e Bob? Tá? Esse é um grande problema. Eu não consigo enviar essa chave, né? Não posso enviar essa chave, claro, senão a Trudy pode capturar essa chave aqui no meio do caminho, certo? Nós não queremos que a Trudy capture K. Tá? Então eu poderia cifrar essa chave K. E se eu for cifrar essa chave K, né? Então vamos tentar cifrar a chave K. Para cifrar a chave K, certo? Seria minha mensagem aqui agora, né? K. Eu precisaria de uma outra entrada no algoritmo, seja uma outra chave, uma chave, sei lá, calma. E eu teria que compartilhar calma também, ou seja, chegamos num loop aí. Tá? Então essa é uma alternativa que não funciona, né? Ou seja, a Alice e o Bob eles teriam que conhecer de antemão ou concordar de alguma forma aí, tá? O uso dessa chave K. E isso, né, nem sempre é trivial de fazer. Tá? Então, o uso de sistemas puramente simétricos, né, eles têm essa limitação aí com troca de chaves. Até existem, né, modelos mais antigos para se fazer isso, mas são modelos que na prática são bem complicados de se colocarem, de funcionar, certo? Então, ou seja, reforçando, o uso de modelos criptográficos puramente simétricos, eles possuem aí um grave problema para a troca de chaves, e isso foi percebido nos pesquisadores ali no final da década de 70 como uma limitação dos modelos de criptografia. Bom, esses dois sujeitos, né, Whitfield Diffie e o Marty Hellman, né, estudando essa limitação dos modelos, né, simétricos para fazer essa troca de chaves, eles propuseram um novo tipo de criptografia, justamente aí a criptografia assimétrica, certo? Lembrando aqui na aula eu posso chamar criptografia assimétrica ou criptografia de chave pública, são dois sinônimos aí. Então esses dois caras, eles escreveram um paper chamado aí de New Directions in Cryptography. Você dá uma olhadinha no paper, está aqui. E nesse paper, eles começaram a construir as bases do que seria criptografia simétrica, certo? E no paper também tem aí um exemplo de um algoritmo para que
dois usuários compartilhem um valor secreto em segurança. Então, ficou esse algoritmo que eles propuseram aí, ficou conhecido como algoritmo de troca de chaves Diffie-Hellman. Tá? Então, eles, a partir de uma série de troca de valores públicos aí, os usuários, né, o emissor, o remetente, eles conseguem compartilhar um valor secreto em segurança. Eu poderia, por exemplo, usar esse valor secreto que ambos compartilharam em segurança para cifrar mensagens subsequentes. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas só para critério de ilustração, essa figurinha que eu retirei desse site aqui, importante, esse site, eu acho que não está aparecendo no vídeo, depois nos materiais do curso, vocês podem checar qual foi o site que eu utilizei para compartilhar essa figura, tá? Ok, eu coloco também nos comentários. Beleza, então essa figurinha ilustra uma troca de chaves, certo? Usando o algoritmo aí do Diffie-Hellman, certo? Então a ideia é o seguinte, a Alice e o Bob, eles vão compartilhar aí, sem problema, sem cifrar esses parâmetros, certo? Sem sigilo. Então eles vão compartilhar o valor P igual a 23 e G igual a 11, certo? E aí, ambos, né, Alice e Bob, vão escolher um valor aleatório aí, mas secreto, certo? Um valor secreto. Então, a Alice escolhe o valor dela, um Azinho aí, A igual a 6, e o Bob escolhe um Bzinho igual a 5. Agora, a Alice vai fazer o seguinte, ela vai pegar esse parâmetro público aí, o G, o 23, vai elevar, perdão, o G é o 11, isso, ela vai pegar esse parâmetro público 11, que é o gerador, e vai elevar a 6, que é o seu número secreto, e vai fazer isso mod 23. Tá? Fazendo essa continha, ela chega em 9. E o Bob vai fazer algo bem parecido. Ele sabe que o gerador é o 11, ele vai pegar o 11, vai levar ao 5, que é o número secreto dele, e vai fazer mod 23. Isso vai chegar num 5. A Alice e o Bob agora eles vão trocar esses parâmetros em claro, certo? Então o Bob vai enviar o 5 e a Alice vai enviar o 9. Agora, né, de maneira localmente, o que a Alice agora vai fazer? Vai calcular os valores do segredo secreto aí compartilhado. A Alice vai fazer o seguinte, vai pegar o B que ela recebeu do Bob, que é o 5, vai levar ao A, que é o número secreto dela, que é o 6, certo? 5, 6, e vai fazer aí o mod 23, que é um parâmetro que eles concordaram, né, de maneira, utilizando um canal aí aberto, certo? Fazendo essa continha, sugiro que vocês brinquem, né? Possam checar isso aí usando, por exemplo, o Wolfram Alpha, tá? Digite no Google ali o Wolfram Alpha, vocês conseguem checar essas continhas. Então, 5 elevado a 6 mod 23, a Alice chegou no valor de 8. E o Bob vai fazer a mesma coisa. Ele pegou o 9 que ele recebeu da Alice, em claro, certo? Vai levar o 5, que é o valor secreto, que ele não mandou para ninguém, e vai fazer mod 23, também vai dar 8. Então veja só, ambos agora possuem um segredo em comum, que é o número 8. E esse segredo em comum foi, né, conseguido, né, a partir de informações trafegadas em claro. Tá? Então, com o auxílio aí de argumentos de teoria dos números, ambos, Alice e Bob, conseguiram compartilhar um segredo utilizando informações que trafegaram em claro. Então, isso foi uma revolução ali, né, no final da década de 70, esse algoritmo de Diffie-Hellman, e que proporciona aí uma maneira que Alice e o Bob tenham um segredo, né, em comum, em que, mesmo se a Trude no meio do caminho aqui
certo? Por exemplo, pegar o, capturar o 23, capturar o 11, capturar o 5 e capturar o 9. Obviamente que na prática esses valores são muito grandes, né? Mas a TRUD não vai conseguir recuperar justamente quem? Esses números secretos que a Alice e o Bob eles não compartilharam com ninguém, certo? Que seria o Azinho igual a 6 e o Bzinho igual a 5. Então, ao utilizar números com uma escala muito maior, a TRUD vai ser muito difícil para a TRUD fazer as contas e inverter esse processo. Ela não vai ter poder computacional aí para isso. Em particular, o Diffie-Hellman ele trabalha com um problema que existe até hoje, aí, que é o problema do logaritmo discreto. Né? A gente vai ver que todo criptosistema de chave pública vai ter que usar um problema matemático aí de difícil solução. Né? É um problema que ele pode ser muito fácil, né? De uma maneira, então calcular essas exponenciais aqui é muito tranquilo, mas e esses problemas matemáticos aí de difícil solução, como o logaritmo discreto, eles vão justamente permitir que o uso deles em criptografia permite que, se o sujeito possui todos os parâmetros possíveis, né? Por exemplo, a Alice e o Bob, eles conseguem fazer essas contas aqui, essas exponenciais, de maneira bem tranquila. Agora, se a Trude quiser inverter esse processo, e ela não tem algum desses números, por exemplo, ela não conhece nem o A, né? O Azinho, nem o Bzinho, computacionalmente isso vai ser muito difícil para ela fazer. Bom, vimos então a motivação do surgimento dos algoritmos assimétricos. Né? E eles estão bastante relacionados a como chaves poderiam ser trocadas, certo? Veremos agora quais são os princípios aí que regem os algoritmos, esses criptosistemas assimétricos. Bom, os algoritmos assimétricos eles contam com uma chave para cifrar, certo? E uma chave diferente. E aí que está. É uma chave diferente, mas ela está relacionada, certo? Matematicamente com ela aí, para decifrar. E essa relação pode ser descrita da seguinte forma: é computacionalmente inviável determinar a chave usada para decifrar, dado apenas o conhecimento do algoritmo, certo, de criptografia, e da chave para cifrar. Então, vamos começar a trabalhar com as notações aí, né? Então, vão existir duas chaves, né? Uma chave pública, vamos chamar de chave pública, e uma chave privada, certo? Então, a princípio, a gente pode falar que a chave pública seria a chave usada aí para cifrar, certo? E a chave privada seria a chave utilizada aí para decifrar. No momento da criação das chaves, isso vai ficar bem mais claro quando a gente estudar o RSA, mas no momento da definição, da criação dessas chaves, nós veremos que PU, certo? E PR, elas estão relacionadas aí entre si, matematicamente. E da seguinte forma, né? Ou seja, se eu usei o PU para cifrar, né? Eu vou usar o PR para decifrar. Tá? Agora, se eu conhecer somente o algoritmo utilizado de criptografia e a chave para cifrar, vai ser computacionalmente inviável descobrir qual foi essa chave PR que vai ser utilizada para decifrar. Então, essa é a ideia aqui, certo? Essa figurinha começa a deixar mais claro o que a gente está fazendo com o algoritmo aí, com criptografia assimétrica. Então vamos pegar o caso do Bob. Né?
e Alice. Nesse cenário, o Bob, certo, está enviando mensagens para Alice. Tá? Importante deixar isso claro. Então, o Bob escreveu o seu texto claro, certo? E esse texto claro X aqui, gente, vai entrar na caixinha de criptografia aí assimétrica, certo? Bom, como o Bob quer enviar a mensagem para Alice, o Bob ele vai ter que utilizar a chave pública da Alice, certo? Então o Bob vai ter que verificar no seu, né? O livro chama aqui o anel de chave pública do Bob, verificar se ele possui a chave pública da Alice. Então aqui o Bob tem a chave pública do Ted, da Alice, do Mike, do Joy, e ele poderia ter outras chaves públicas aqui, certo? Então o Bob, como é que vai ser a cifragem, né? A cifragem vai ser o seguinte: o Bob, né, vai cifrar, certo? Usando a chave pública da Alice, o texto X. Isso vai gerar aí o texto cifrado Y, certo? Lembram, né, do slide anterior, a gente sabe aí que cada personagem nesse contexto aí vai ter um parzinho de chaves. Né? Então o Bob vai ter um par de chaves. Eu vou chamar de PU, B e PRB. A Alice também vai ter o parzinho de chave dela. Vai ser o PU A e o PRA. Então vamos lá. O que quer dizer aqui? Se o Bob, pessoal, cifrar, né, o que está acontecendo aqui, vou dar um zoom, né? Então o Bob está fazendo isso aqui, ele cifrou o texto X, certo? Com a chave pública da Alice. Isso quer dizer o seguinte: qual seria a única chave que poderia, né, decifrar esse processo aqui? Então, se essa aqui for utilizada para cifrar, certo? Qual que é a chave que tem que ser utilizada para decifrar? Essa aqui, certo? A chave privada de Alice. Então vejam só que legal. Então, esse Y aqui enviado, a Alice, né, ela utiliza, a mensagem chegou para ela, ela vai utilizar a chave privada dela, e olha que interessante, essa chave privada dela, como o próprio nome diz, ela nunca vai compartilhar com ninguém, certo? Ela pode compartilhar a chave pública, na verdade ela deve compartilhar a chave pública com os outros, o Bob até tem essa chave pública dela, só que para o Bob, né, descobrir a chave privada dela tendo somente a chave pública, lembra ali no slide anterior, isso é computacionalmente inviável. Né? O Bob ele não tem, né, recursos computacionais, né, para poder, dado somente a chave pública da Alice, chegar na chave privada dela. Tudo bem? Então a Alice ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer o quê? Ela vai aplicar aí, né, o algoritmo no modo decifragem, utilizando a sua chave privada com o texto Y que acabou de chegar, e isso deve dar aí o texto X que o Bob escreveu. Então, esse agora é o esquema que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Então, cada entidade vai ter o seu parzinho de chaves, uma é a pública e outra é a privada, ou seja, uma eu vou cifrar, né? E outra eu vou utilizar para decifrar, certo? Então, se alguém quer conversar com o Bob, esse alguém vai ter que usar a chave pública do Bob e vai mandar a mensagem para ele. E aí o Bob usa a chave privada dele, que é uma chave que tem uma relação matemática com a pública, e consegue inverter esse processo. Tudo isso só vai funcionar se, né, aquela história ali, se for
computacionalmente inviável encontrar a chave privada de alguém tendo somente à sua disposição a chave pública. Então tá aí, aqui é o resuminho da figura. Então cada usuário gera um par de chaves, né? Cada usuário coloca uma das chaves em um registro público ou em um outro arquivo acessível. Então essa chave aí é a chave pública e a outra permanece privada, ela nunca vai ser compartilhada. Então, se o Bob deseja enviar uma mensagem confidencial para Alice, o Bob cifra a mensagem usando a chave pública da Alice. Tá? Quando a Alice recebe a mensagem, ela decifra usando a sua chave privada. E olha que interessante. Nenhuma outra pessoa pode decifrar a mensagem, pois somente a Alice conhece a sua chave privada. Então agora, aquele cenário, né, onde eu tinha a Alice, o Bob e a Trudy aqui, né? Vejam só, então vamos pegar o caso da Alice enviando mensagem para o Bob. A Alice, ela vai fazer o seguinte, né? Ela vai criar a mensagem Y, vai cifrar essa mensagem aqui, Y, a mensagem cifrada, perdão. Então a mensagem cifrada é X e eu vou enviar para o Bob, eu vou enviar usando a chave pública do Bob, certo? B aqui. Qual a Trude ela pode, não tem problema nenhum a Trude capturar Y. A Trude até pode capturar o Y, certo? Ela capturou Y. Mas o que a Trude precisa para decifrar essa mensagem aqui? A Trude precisa do quê? Para decifrar essa mensagem? Para decifrar essa mensagem, a Trude vai precisar da chave privada do Bob. Né? E essa chave privada do Bob, ela não tem. Teoricamente, ela nunca vai ter, porque o Bob nunca compartilhou, nunca vai compartilhar, e ele não precisa enviar essa chave privada para ninguém. Então o modelo aqui é bem diferente, né? E a ideia nas próximas aulas é vocês entenderem como, né, essa chave, esse parzinho de chaves aqui, qual que é a mágica por trás, né? A matemática por trás de criar uma função em que esses dois caras aqui, eles estão relacionados, certo? E que, dado somente o público, eu não consigo chegar no privado. E qual é a operação que eu faço tal que a Trude não consegue reverter esse processo, tá? Isso já é implementação, já é desenvolvimento do algoritmo de criptografia assimétrica que nós veremos na próxima aula. Uma outra característica bem legal de criptografia assimétrica é o seguinte: qualquer uma das chaves pode ser usada para cifrar, certo? Sendo a outra utilizada para decifrar. Então, no caso aqui, a Alice, que ela possui, né, o PUA, a chave pública dela, e a chave privada dela. O Bob aqui também. Ele tem a chave pública dele e a chave privada dele. A Alice, por exemplo, ela poderia fazer o seguinte: cifrar um texto qualquer aí, por exemplo, um texto M, utilizando a sua chave privada, certo? Isso aqui daria um texto C. Né? Então, lembrando, se eu utilizei essa chave aqui agora para cifrar, né? Essa aqui, qual é a chave agora que as pessoas vão ter que utilizar para decifrar essa mensagem? Então, vamos lá? Então, para decifrar essa mensagem agora, né, eu preciso, por exemplo, o Bob precisaria saber o quê? A chave pública da Alice. Né? E, teoricamente, né, a chave pública da Alice ela é pública. Tá?
Então aqui a gente vai ver que não está acontecendo nenhum requisito de sigilo aqui, não tem uma confidencialidade nesse C, tá? Mas esse C aí é bem interessante, ele vai garantir uma característica que eu venho falando desde o começo do curso, que é o tal do não repúdio. Mais para frente eu vou deixar bem mais claro o que quer dizer essa história de cifrar com uma chave privada. Tá? Então tá aí, a mesma figurinha, né? Então o Bob gera um texto X, né? E ele vai cifrar esse texto X com a própria chave privada dele. Aqui, tá? Privada, texto, cifrou o texto X, gerou o texto Y. A Alice, então, né? Para decifrar esse texto, ela vai ter que usar a chave pública do Bob, que é a que fez parzinho com a PRB aqui, que é a PUB. E aí tem aqui a saída, o texto claro. Né? Agora, se o intuito aqui for sigilo, confidencialidade, isso aqui eu não vou ter, certo? Para eu ter o sigilo, confidencialidade, eu teria que fazer o inverso. Né? Então, o Bob teria que cifrar uma mensagem para Alice, né? Usando a chave pública da Alice, e a Alice decifraria com a sua chave privada. Agora aqui teve uma inversão, né? O Bob criou uma mensagem e a cifrou com a sua própria chave privada. Tá? Isso implica que qualquer um que possui a chave pública do Bob vai conseguir decifrar aquela mensagem. Bom, então tem 3 perguntas interessantes aí que a gente vai discutir no decorrer da aula. Né? Ou seja, o que o Bob ganha com isso? Quem é que poderá decifrar essa mensagem? E se existe alguma garantia de confidencialidade? Né? Isso aqui a gente já meio que respondeu. Essa garantia a gente sabe que não existe. Mas agora, o que o Bob ganha com isso? E quem é que vai poder decifrar essa mensagem? Talvez ainda esteja um pouquinho nebuloso. Ao longo da aula, vocês vão ver direitinho o que acontece quando alguém cifra, né, uma mensagem com a sua própria chave privada. Bom, o próximo passo agora é entender quais são os requisitos para a criação de um algoritmo aí de criptografia assimétrica. Então, nós vimos as características e como um sistema criptográfico assimétrico ele deveria funcionar. Então, sabemos que cada parzinho, né, cada entidade vai ter um par de chaves, que uma das chaves vai ser utilizada para cifrar e outra para decifrar. Uma eu coloco no repositório público, né, ou outro tipo de arquivo, e a outra fica privada, não compartilho com ninguém, certo? Ok, mas e aí? Quais são os requisitos? Ou seja, como construir um algoritmo, certo? Que vai suportar tais características. O primeiro requisito, então, é o seguinte: é computacionalmente fácil, já vai ficar bem claro o que quer dizer o fácil aí, para uma entidade B gerar um par chave pública de B e chave privada de B, certo? A geração do par de chaves, né, público e privado, deve ser computacionalmente fácil. Deve ser computacionalmente fácil também que um emissor A, conhecendo a chave pública e a mensagem a ser cifrada M, gere o texto cifrado C, que vai ser o quê? Né? A cifragem de M usando a chave pública de B. Né? Então, cifrar uma mensagem, né, no modelo de criptografia assimétrica deve ser computacionalmente fácil. Né? As operações devem ser aí razoavelmente tranquilas para esse emissor. Né? E por fim, deve ser computacionalmente fácil que o receptor B decifre o texto cifrado C
usando a sua chave privada. Ou seja, o B aqui vai fazer o seguinte. Vai ter aqui o D, certo? Ele vai usar a sua chave privada, B, no texto cifrado C, e vai ter aí um M de volta. Essa operação também deve ser computacionalmente fácil. Tá? E aí, só para ficar claro, a gente quer dizer o seguinte, né, que fácil significa um problema que pode ser resolvido em tempo polinomial como função do tamanho da entrada. Então, esses 3 itens aqui, se eu quiser bolar um algoritmo assimétrico, esses 3 itens eles devem ser computacionalmente fáceis, certo? Então, seja para gerar o par de chaves, para cifrar uma mensagem e para decifrar uma mensagem, conhecendo, obviamente, né, a chave privada aqui. O quarto requisito diz o seguinte: é computacionalmente inviável que um atacante, conhecendo a chave pública PUB, determine a chave privada PRB. Já discutimos isso, né? Então a Trude ali no meio do caminho, ela conhece, né? Na verdade, muitas pessoas ali vão conhecer, vão ter acesso à chave pública da entidade B. Agora, o pulo, né? Ou seja, partindo da chave pública de B, né? Para fazer as operações aí e tentar chegar, conhecer a chave privada de B, esse processo aqui deve ser computacionalmente inviável. E por fim, o quinto requisito diz o seguinte: é computacionalmente inviável que um atacante, conhecendo a chave pública PUB e um texto cifrado C, recupere a mensagem original M. Então, o cenário aqui é o seguinte: um atacante, para ele fazer essa seguinte conta aqui, então vamos pegar o seguinte, que o texto C é um E, certo? Cifrado aí com a chave pública de B, texto claro M. Né? Então, quem seria aí o meu M, certo? O meu M seria o D, RB, C. Ou seja, eu vou decifrar o meu texto C com a chave privada de B. O que quer dizer o quinto requisito? Que se o atacante não conhecer isso aqui, ou seja, ele só conhece o C, certo? E ele só conhece o PUB, porque é público, né? Então ele conhece o texto cifrado, ele capturou ali no canal, e ele conhece a chave pública. Se ele tem somente essas duas informações, ele não consegue chegar na mensagem. Essa é a ideia. Então, nesse caso aqui, a gente considera um problema, né, inviável, né, se o esforço para solucioná-lo aumentar mais rapidamente do que o tempo polinomial em função do tamanho de entrada. Tá? Então, essa é a ideia de computacionalmente inviável e computacionalmente fácil. Esses 5 requisitos são essenciais para o funcionamento de um algoritmo de criptografia assimétrico. Bom, começamos a rascunhar esses requisitos aí, tá? A gente vai ver na próxima aula um algoritmo, que é o RSA, que ele implementa esses requisitos. Mas vamos tentar se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Então, a ideia é construir uma função que tenha a seguinte propriedade. Então, a propriedade é o seguinte, gente. Para esse processo aqui, ou seja, cifrar
o texto M utilizando a chave pública, isso é fácil, tranquilo. Decifrar o meu texto C utilizando, né, conhecendo a chave privada, né? Ou seja, isso aí é o destino, né? Também é fácil. Obviamente, se eu souber a chave privada. É só uma questão de notação, a gente pode ver que o E e o D aí, né? O D é a inversa de E, né? Então eu poderia falar que o E é igual a um F e o D é igual a F menos 1. Agora, essa minha função tem que ter essa seguinte propriedade aqui. Olha, eu decifrar o texto C se sem conhecer a chave privada, né, isso vai ser enviado. Tá? Então, basicamente é isso que a gente quer. Então, essa ida aqui ó, é fácil, ou seja, simplesmente cifrar o texto com a chave pública. Né? A volta, conhecendo a chave privada, também é fácil. Mas essa volta aqui, se eu não conhecer a chave privada, deve ser computacionalmente enviada. Então tem um nomezinho aí para essa função f. Essa função f aí deve ser o que nós chamamos de trapdoor function, que quer dizer o seguinte, né? Ela é fácil de calcular numa direção, né? Ou seja, a questão da cifragem com a chave pública, né? Mas é inviável na outra direção, a menos que certa informação adicional seja conhecida, no caso aí, chave privada. Tá? Então nós queremos que a nossa f seja uma trapdoor function. E a ideia é o seguinte, os pesquisadores em criptografia, eles ficam buscando aí, basicamente em propriedades matemáticas que tenham, que sejam, que respeitem essas características de uma trapdoor function. Bom, vocês agora já conhecem as características, né, de criptografia simétrica e quais os requisitos exigidos para criar um algoritmo de criptografia simétrica, certo? Veremos agora algumas aplicações, né? O que a gente consegue fazer com criptografia assimétrica. Então, tá aí, nós vimos, né, que esses sistemas de chave pública, né, ou assimétricos, são caracterizados aí por duas chaves, né, onde uma delas é mantida privada e outra é disponível publicamente. Né? E dependendo da aplicação, o emissor aí ele pode utilizar a sua própria chave privada, certo? Pode utilizar a chave pública do receptor, certo? Ou até ambas aí, tá? Dependendo, né, da aplicação. Então, resumindo as aplicações aí, tá, de criptografia simétrica, é um resumo mesmo, a gente vai ver que aqui dentro do 2 daria para ramificar um pouquinho, mas é para a gente resumir bem 3 aplicações comuns para sistemas de criptografia assimétricos. A primeira aplicação é aquela que a gente está discutindo desde o começo da aula, que é a questão de cifrar e decifrar, ou seja, garantir a confidencialidade. Então, se Alice e Bob querem garantir a confidencialidade do canal aí, basta, né, a Alice conhecer a chave pública do Bob. Se a Alice conhece a chave pública do Bob, o que ela vai fazer? Então vai ser gerado um texto cifrado aí Y, certo? Com a chave pública do Bob, certo? Texto claro aí, X. Isso vai me garantir a confidencialidade. Por quê? Somente Bob vai conseguir decifrar essa mensagem, porque
somente Bob possui a sua chave privada, que é aquela chave que faz o parzinho com a chave pública, certo? E elas possuem um relacionamento aí matemático entre si. Então a confidencialidade a aplicação mais comum, certo? Aquelas que a gente está mais acostumado a discutir em criptografia. Porém, a criptografia assimétrica ela permite duas coisas que ainda nós não tínhamos, certo? Uma delas é a assinatura digital, que essa assinatura digital vai permitir uma propriedade aí conhecida como não repúdio. Tá? E uma outra aplicação muito interessante é a questão da troca de chaves. Tá? Ou seja, dois lados vão cooperar aí para trocar uma chave de sessão. A gente viu lá no comecinho da aula que o Diffie-Hellman proporciona isso, né? A partir de uma troca de uma série de parâmetros públicos, né? Chega um certo momento que Alice e o Bob, aí duas entidades, elas acabaram compartilhando um segredo. E aí esse segredo a gente vai ver, ele pode ser utilizado para essa tal de chave de sessão. Eu já vou explicar o que é, certo? Então tá, então a confidencialidade nós já vencemos. Vamos ver um pouquinho sobre a assinatura digital. Nós vamos ter algumas aulas específicas, tá? De autenticidade, integridade, assinatura digital. Então esse conceito vai ser abordado com um pouquinho mais de cuidado nas próximas aulas. É só para vocês entenderem que a assinatura digital é uma aplicação muito importante, oriunda da criptografia assimétrica. Então a ideia é o seguinte: a entidade A vai usar a sua própria chave privada, certo? Para cifrar uma mensagem M, gerando uma mensagem cifrada em C. E de acordo com os requisitos de criptografia assimétrica, a única chave que vai permitir decifrar C vai ser quem? A chave pública de A, ou seja, a chave que faz par com a chave usada para cifrar ele. Então, a entidade A, pessoal, ela vai ter aí, né, a chave pública de A e a chave privada de A. Isso quer dizer o seguinte, né, eu posso cifrar, né, um texto aí M, tá, com a chave privada. Então, o A ele pode cifrar uma mensagem M com a sua chave privada. E isso vai gerar um texto C. Agora, qual é, né, para decifrar esse texto C aqui, qual chave precisa ser utilizada? Aquela chave que faz o parzinho com a chave privada, que é justamente a chave pública de A. Beleza? Opa, chave pública de A. E assim eu voltaria no E. Tá. E quem é que pode ler a mensagem cifrada C? Bom, todos, né? Todas as entidades que possuem, certo? Que possuem a chave pública de A. Todo mundo que possui a chave pública de A pode ler a mensagem cifrada, certo? Com a chave privada de A. E o que isso garante, pessoal? Garante que a única pessoa que poderia ter enviado essa mensagem foi A. Por quê? O A utilizou a sua chave privada. Ninguém mais tem acesso a essa chave privada. Isso é uma forma de garantir que o A está assinando digitalmente a sua mensagem. E isso foi uma revolução, né, no mundo aí de criptografia. Tá? Então, isso garante que quem escreveu essa mensagem foi o A. Nenhuma outra pessoa poderia ter escrito essa mensagem, pois somente o A possui acesso à sua chave privada. Beleza. Voltaremos a essa questão de assinatura digital, certo?
e garantia de outras propriedades, como integridade, autenticidade, né, e também assinatura digital, em uma outra aula, certo? Mas vocês já sabem que a assinatura digital é uma aplicação de criptografia assimétrica. Uma outra aplicação de criptografia assimétrica, né, veremos agora que é a questão da troca de chaves. Antes de falar sobre troca de chaves, é importante entender que os algoritmos assimétricos, por serem baseados em problemas matemáticos de difícil solução computacional, eles são bem mais lentos do que os algoritmos simétricos. Tá? Então tem essa figurinha aí, eu retirei de um artigo, que ele diz que ele mostra o seguinte: qual é o tempo que leva para cifrar determinados tipos de arquivos com vários tipos de algoritmos. Tá? Então veja aqui que o RSA, né, o azulzinho mais claro, ele sempre leva mais tempo do que os outros, né, tirando quando for os arquivos bem pequenininhos, né, mas eles são bem mais lentos do que os algoritmos simétricos, né. O RSA, isso vai ficar mais claro na próxima aula, a gente vai ver que o RSA envolve uma série de exponenciações, que isso é muito mais custoso do que eu simplesmente substituir, permutar ou fazer XOR com bits, tá bom? Então, esses algoritmos assimétricos, eles são mais lentos que os algoritmos simétricos, tá? Então, se eu fosse, por exemplo, fazer alguma decisão de projeto aqui, né? E eu quero cifrar um canal onde vai trafegar mensagem o tempo todo. O ideal é eu cifrar esse canal que está trafegando mensagem o tempo todo, obviamente, usando um algoritmo simétrico, que é bem mais rápido do que um algoritmo assimétrico. Então, essa figura aí, essas, né, definições me mostram que o ideal seria eu garantir a confidencialidade de um canal aí usando criptografia simétrica, tá? Bom, vamos lá. Vamos pensar então na seguinte aplicação. Então vamos supor que a Alice quer trocar mensagens cifradas com Bob. Tá? E sabendo que os algoritmos assimétricos são mais lentos do que os simétricos, a gente poderia fazer o seguinte. Então, a Alice, ela gera uma chave K, certo? Que será utilizada para cifrar todo o tráfego de mensagens entre eles usando um algoritmo de criptografia simétrico. Tá? Qual que era o problema, né? Isso aqui, a gente já sabia esse problema, se fosse um cenário puramente simétrico, é como é que a Alice vai compartilhar essa chave K com o Bob. Tá? Bom, a Alice, no segundo passo, ela obtém a chave pública do destinatário. No caso aí, a chave pública do Bob, certo? PU Bob. Utilizando a chave pública de Bob, a Alice envia a mensagem, né? A mensagem aí vai ser o quê? Vai ser justamente a chave K, tá? Cifrada com algum algoritmo de criptografia assimétrico, tá? Por exemplo, RSA. Do outro lado, o Bob recebe a mensagem cifrada e somente ele vai poder decifrar essa mensagem. Por quê? Porque a mensagem foi cifrada com a sua chave pública. Qual que é a chave que vai decifrar essa mensagem? A sua chave privada. Ele vai decifrar essa mensagem, ele vai receber aí a chave K. Agora, a Alice e o Bob, eles possuem aquela chave K do algoritmo simétrico. Né? E eles podem, né, neste momento, usar um algoritmo simétrico que é bem mais robusto do ponto de vista computacional, né, bem mais, o desempenho dele é bem melhor, para cifrar as mensagens que serão trocadas entre eles. Isso é conhecido como modelo híbrido, ou seja, agora eu tenho dois modelos de criptografia. Eu tenho o modelo simétrico e o modelo assimétrico. No simétrico eu tenho uma boa performance computacional, né? Então as chaves, né, são até 128 bits, tamanho de bloco 128 bits, substituições, permutações, XOR, tudo isso muito rápido, muito fácil de ser feito. O problema aqui é eu não sei muito bem como trocar essas chaves. Né?
Agora, em criptografia simétrica, eu tenho aí que cada entidade vai ter o quê? Um parzinho de chaves, chave pública e chave privada. Essa ideia de chave pública e chave privada facilita aí a vida na hora de trocar, né, a chave do algoritmo simétrico. Porém, esse desempenho computacional aqui é ruim, certo? Então, por que não unir os dois modelos? Então, essa é a aplicação mais comum em criptografia, tá, gente? É um modelo híbrido. Quer dizer o seguinte, a geração da chave secreta K de seção do algoritmo simétrico, lembra aquela, não, vamos pegar o ES, então aqui eu estou gerando esse K aqui, sei lá, são 128 bits, beleza? Pequenininho, né? Essa chave secreta K é cifrada utilizando um algoritmo assimétrico. Então, o que vai acontecer? Então, vamos chamar esse, então, esse aqui no casinho, né? Então, vai ter aqui um E, por exemplo, PU do B, ou K. Isso vai me dar aqui um C. Então, estou enviando para o Bob, né, a chavezinha K. Nesse caso agora, ambos, né, o sujeito que gerou e o sujeito que recebeu, ambos agora têm uma chavezinha K de 128 bits, supondo que é um ES aqui. E agora eles podem usar, né, o K para cifrar as mensagens. Então agora eu posso criar um montão de mensagens, né? Posso criar a mensagem 1, cifrando o K, isso vai ter um C1. Eu posso cifrar agora o M2 usando o K, vou ter um C2. E isso é feito de forma eficiente porque os algoritmos simétricos, o desempenho deles é bem melhor. Tá? Então, os pontos fracos de ambos os sistemas aí são reduzidos. Né? E só para já adiantar, o TLS, né, o antigo, né, TLS é o novo SSL aí, né, ele funciona exatamente dessa maneira. Tá? O RSA forma aquilo que nós chamamos de canal seguro. Esse canal seguro aqui é um nome pomposo para troca de chaves simétricas, certo? Então eu estou trocando K aí de maneira segura. Tá? E o AES é utilizado para sigilo das informações. Então o AES vai ser utilizado para cifrar todas as mensagens, aí as outras mensagens que vão ser trafegadas no canal. Bom? Mas para o fim do curso a gente vai ver aí como é que o TLS operacionaliza esse protocolozinho aqui. Finalmente, veremos de forma bem breve alguns ataques que poderiam ser utilizados para explorar problemas em sistemas criptográficos assimétricos. Bom, então quais opções aí o criptoanalista vai ter? A primeira delas, onde sempre é possível, seria a força bruta. Tá? A contramedida principal da força bruta é, assim como na criptografia simétrica, é aumentar o tamanho de chaves, né? Usar chaves grandes. Né? Agora, grande quanto? Bom, a gente não sabe grande quanto ainda porque a gente não viu nenhuma implementação, não viu nenhum algoritmo assimétrico. Tá? Então a gente vai ver que isso depende do algoritmo. Nas próximas aulas isso vai ficar bem claro com o RSA. Tá? Basicamente existe um corte, ou seja, se a chave for de tal tamanho, a gente sabe que existe poder computacional para inverter, né, aquela funçãozinha. Tá? Agora, se a chave for maior do que isso, eu ainda não tenho poder computacional ou vai demorar demais para mim fazer uma força bruta. Bom, então o tamanho da chave precisa ser grande o suficiente para tornar o ataque de força bruta impraticável, mas pequeno, né, para que a cifragem e a decifragem sejam viáveis computacionalmente. Então, só aqueles 3 primeiros requisitos ali, né? Então, tem que ser computacionalmente fácil, né? Cifrar,
decifrar, conhecendo a chave privada, e gerar o parzinho chave pública e chave privada. Uma outra opção para o criptoanalista é encontrar alguma maneira aí, certo, de calcular a chave privada dado somente a chave pública. Então esse é um ataque clássico em criptografia assimétrica. Dado que eu tenho somente chave pública, que é que realmente eu tenho, quais são as contas que eu tenho que fazer para chegar ali na chave privada? Será que eu conseguiria fazer isso em um tempo razoável? Né? Bom, nos algoritmos mais famosos assimétricos aí, não tem nenhuma prova que essa forma de ataque é inviável, certo? Na verdade, o que acontece é que esses ataques eles são computacionalmente muito complicados, tá? Agora, inviável, não existe provas aí. Né? Então, qualquer algoritmo, incluindo o RSA, ele é suspeito. Né? Então, esse controle aí, né, de, olha, dado somente a chave pública e encontrar a chave privada, ou seja, qual que é o custo que eu vou ter para encontrar isso, para regular esse custo, eu preciso aumentar o tamanho da minha chave, certo? Então, com tamanhos de chaves pequenininhos, eu consigo fazer essa continha aqui, certo? Dado somente chave pública, chegar na privada. Agora, conforme as chaves vão aumentando, as operações vão ficando extremamente custosas do ponto de vista computacional e isso me deixa impraticável aí encontrar essa chave privada tendo somente chave pública. Discutiremos novamente isso na chave no algoritmo RSA. Um outro ataque interessante que envolve a criptoanálise, que tem até uma aplicação que a gente acabou de ver, seria o chamado ataque de mensagem provável. Esse ataque é peculiar aos sistemas de chave pública. Por quê? Então, suponha que eu estou usando algum algoritmo de chave pública para enviar chaves do DES. A gente sabe que o DES aí ele tem 64 bits, mas são 56 bits úteis. Aí, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aqueles passos iniciais ali. Vamos de novo falar com a Alice e o Bob. Então, a Alice, ela gerou aí uma chavezinha K, certo? De 56 bits. Tá? E a Alice fez o seguinte. Tá aqui o Bob aqui. A Alice, ela vai cifrar, certo? Essa chave K utilizando a chave pública do Bob. E vai enviar esse texto cifrado aqui, tá? Sabemos, né, que isso aqui vai garantir a confidencialidade. Por quê? Porque somente o Bob possui a chave privada que vai decifrar esse bloquinho aqui. Contudo, a Trude está aqui do outro lado e ela é super espertinha e ela já sacou que a Alice está enviando, está fazendo essa troca de chaves aí do DES, dos 56 bits aí. O que ela pode fazer? Ela pode capturar esse C, né? E ela pode fazer o seguinte. Ela pode criar passar aqui por cima, tá? Ela pode criar um modelinho que faça o seguinte. Cifre. Ela tem a chave pública do Bob, tá? Usando a chave pública do Bob, cifre um K1. Quem é um K1? K1, ela usou um gerador de número pseudo-aleatório aí. Tem 56 bits. Ou ela pode fazer uma força bruta. Ela é a primeira opção dos 56 bits. Ela pode fazer isso e vai gerar um C1. Ela pode agora fazer isso. Tentar agora o K2. Isso vai dar um C2. Ela pode fazer isso várias vezes. Né? Ela tem um espaço de chaves razoavelmente grande aqui, tudo bem, né? Mas ela fazendo isso, ela pode chegar no seguinte: pode ser que algum desses CNs aqui que ela está gerando seja igual a quem? Seja igual ao C enviado pela Alice.
Tá? Então, bastaria comparar o que ela está calculando aí em força bruta com o que ela acabou de capturar. Tá? Então, esse é o ataque chamado ataque de mensagem provável. Ela vai tentando as possibilidades, não são tantas assim, né? Enfim, são 56 bits. Né? Esse processo aqui não é, a gente sabe que é computacionalmente viável, fácil. Né? E uma vez que ela consiga chegar nesse mesmo resultado, ela sabe aqui qual que é a chave, por exemplo, que está sendo cifrada com a chave pública do Bob. Né? Bom, para mitigar esse ataque, aí a ideia é que a Alice ela não cifre simplesmente K, né? Ela cifre, sei lá, K concatenado com, a gente já viu nas aulas anteriores, é um nonce, né? Ou algum timestamp, algum valorzinho aleatório, para complicar aqui o ataque da Trude. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de criptografia assimétrica. Vocês viram aí a motivação, as características, os requisitos, diversas aplicações, tá? Na próxima aula, nós veremos como um algoritmo mesmo assimétrico funciona. A gente vai tentar entender as características do RSA, vamos fazer uma ou outra continha para ver como é que ele funciona e entender realmente, olhando para o algoritmo, como um algoritmo assimétrico funciona na prática. É isso, pessoal. Obrigado e até mais.